Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Laravel. Hoje nós vamos estar usando a versão do Laravel 5.7. Vamos criar um projeto para fazer upload de arquivos via form. Ok? Criamos um projeto usando o comando padrão do Composer, que é o gerenciador de dependência necessário para trabalhar com Laravel. A instalação do Composer e outros pré-requisitos necessários para se trabalhar com Laravel você vai encontrar nas videoaulas anteriores, onde eu explico para você fazer a instalação deste ambiente no Linux e no Windows. Ok? Antes de tudo, a gente roda esse comando que eu acabei de escrever aqui no terminal do Visual Code, que é um comando que inicia pelo Composer, create project, preferdist laravel upload, que é o nome da pasta que ele vai criar, que vai armazenar todo o projeto. Aqui no terminal já estamos dentro desta pasta, porque eu já executei este comando, ok? E dentro desse projeto é necessário que eu crie uma pasta dentro de resources, da pasta views. Eu criei um template dentro desta pasta, um arquivo template.blade.php, onde eu uso o padrão HTML5, sem preocupação com responsividade. Eu fiz aqui uma section através do comando yield do Blade, onde eu defino a seção title, a seção header, a seção content e a seção scripts. Eu também vou usar o Bootstrap através dos links cedidos pela CDN do Bootstrap. Você pode encontrar isso lá na parte de instalação do Bootstrap, na página do Bootstrap. Ok? Aqui, antes de fechar a tag body, eu botei os scripts JavaScript, e antes de fechar a tag head, eu usei o CSS do Bootstrap. Na seção header eu não vou usar nada na aula de hoje, vamos trabalhar somente com a seção do content, mas a gente usou esse template para criar uma outra blade chamada home. Essa blade home eu defino o que vai dentro de cada section, a section header, a section title, que deve ser fora da header, a section content e a section script está aqui, mas nós não vamos usar nesta aula. Aqui na section content eu defino uma linha usando as classes do Bootstrap. Essa linha eu defino que ela vai ter 4 colunas para monitores grandes, e onde ela vai pular também 4 colunas, ou seja, vai fazer com que fique centralizado em monitores grandes o form. Aqui eu escrevo os erros de validação, caso eles ocorram. Aqui eu escrevo as mensagens de sucesso ou de falha, caso elas ocorram. E essas mensagens nós vamos ver no controller, que nós vamos criar posteriormente. Aqui eu tenho o form, onde eu faço o upload, onde eu envio o arquivo. O form tem uma action, onde eu defino que a rota que ele vai vir popular a action deste form é uma rota que tem o nome de upload. Vai usar também o método post de envio de form, e é necessário que tenha nesta tag form, a enctype multipart form data, que é usada para formulários na qual são enviados arquivos para upload. Aqui o campo de CSRF, que é a proteção nativa do Laravel. Aqui eu tenho o campo arquivo, o campo descrição, onde nós vamos fazer a descrição do arquivo que vai ser enviado, e vai ser populado um banco de dados com estes detalhes dos arquivos. E para popular o banco de dados eu preciso criar um model
onde vai ser o model arquivos, que eu faço a criação deste módulo através do comando php artisan make model arquivos. Eu já executei, mas o comando, após ser executado, ele vai fazer com que exista agora um model chamado arquivos, onde eu defino a tabela e os campos deste model que são preenchidos. Eu não preciso colocar este atributo table se o nome da tabela que eu criar no banco de dados será a mesma do model. E eu só preciso criar este fileable, este atributo fileable aqui, se eu pretender usar posteriormente o método create para criar objetos para inserir no banco posteriormente no controller. Tendo feito esse model, eu agora preciso criar um migration, que é o script que vai fazer com que ele crie no banco de dados a nossa tabela. Para criar um migration, eu faço php artisan make migration. Aí faço create table arquivos, onde eu defino que vai ser criada uma tabela do nome arquivos. Eu não preciso colocar este método, este atributo create neste comando para criar a migration, caso eu esteja alterando uma tabela existente. Caso eu esteja alterando uma tabela existente, eu uso aqui o table arquivos para informar qual a tabela que eu vou fazer a alteração através de uma migration. Mas o caso que nós vamos usar é o create, porque nós vamos criar uma tabela chamada arquivos no banco de dados. Tendo executado este comando, ele vai criar dentro da pasta database migrations uma migration, na qual nós vamos definir uma chave primária id unsigned, um campo texto com a descrição, um campo texto com a URL, podendo ser este campo nulo, por isso eu boto aqui no label, e as timestamps padrão do Laravel, que é o created at e o campo updated at. Created at para registrar o momento da criação do registro e o updated at para registrar o momento de atualização do registro gerado. E aqui eu tenho dentro da function down um recurso que me permite desfazer a migration dropando ou excluindo a tabela criada anteriormente, caso necessário. Tendo feito isso, agora eu precisarei de um controller artisan make controller arquivos controller, usando o atributo resource. Eu usando esse atributo resource, ele vai criar para mim todos os métodos padrão para que eu trabalhe com rotas RESTful, que são rotas do tipo resource usada pelo Laravel. Tendo executado este comando, ele vai criar para mim um controller chamado arquivos controller, aonde eu vou ter criado automaticamente métodos o index, o create, o store, o update, o show, o edit e o destroy, que são os comandos básicos de uma entidade de banco de dados, onde eu exibo ela, onde eu chamo a página para criá-la, onde eu propriamente coloco-a no banco, onde eu mostro, exibo somente um item através do seu ID como parâmetro, onde eu edito somente um item, trazendo ele pelo seu parâmetro ID, onde eu atualizo e onde eu excluo o determinado item. Agora, para executar a inserção deste dado no banco, eu preciso criar a rota propriamente dita. A rota, ela vem de um action do form, uma rota chamada upload. E esta rota preciso que ela seja nomeada como upload. Eu vou fazer isso aqui dentro das da pasta roots web. Eu tenho aqui a rota resource do tipo resource,
onde eu chamo o model arquivos e digo qual controller que eu vou usar para manipular os recursos dessa rota. E eu defino aqui em names o método que eu vou chamar através de um nome chamado upload. Ok? Se eu fosse usar aqui o edit, eu botaria uma vírgula, botaria aqui edit e um nome para esta rota, edit upload, e eu poderia chamá-la posteriormente através deste recurso em qualquer outro lugar, botando aqui essa função edit upload. E aqui a rota padrão onde nós vamos exibir o formulário, que chama aqui a home, que diz respeito ao home.blade que nós criamos anteriormente com o form. Ok, tendo feito isso, agora precisamos nas configurações definir o caminho da pasta que será salva o arquivo. Isso está em config, file systems. Eu defino aqui que o disco local ou public, qual eu desejo usar, o caminho root para ele. Eu vou botar dentro da pasta public do framework, do projeto. A pasta public é uma pasta convencional que vem em todo o projeto Laravel. E dentro dessa pasta public eu posso criar quantas pastas eu quiser nesse processo. Agora, entrando aqui no controller, eu vou fazer a validação, de modo que ao eu enviar este formulário, ele vai ter um campo chamado arquivo e um campo chamado descrição. E este campo arquivo e esse campo descrição serão validados, na qual descrição é requerido e o arquivo também é requerido, mas ele só vai permitir estes tipos de extensão na hora de fazer este upload. Eu também posso fazer restrições de tamanho, e eu posso ver isso na documentação da validação do Laravel. Aqui eu defino uma mensagem padrão que vai ser sobrescrita posteriormente em um determinado momento. Esse momento é se o arquivo que eu enviar passar da validação, ele vai continuar executando o código e vai verificar se é um arquivo válido. Sendo um arquivo válido, ele vai extrair a extensão desse arquivo para a gente usar depois, vai criar um objeto do tipo model arquivo, vai pegar a descrição que eu vou enviar e vai popular este objeto também com a URL na qual eu vou salvar o arquivo após o upload, e depois então ele vai inserir no banco todas essas informações e sobrescrever a mensagem que ele vai enviar para a view. Ele vai redirecionar para a página anterior com a mensagem que vier. Se ela não passar por aqui, não entrar nesta condição, ela não vai sobrescrever a mensagem, então virá com a mensagem de que não foi possível enviar o arquivo. Ok? Então vamos ver no navegador como vai ficar todo esse projeto. PHP artisan serve. Aqui o nosso formulário. Vamos então enviar uma mensagem. Arquivo enviado com sucesso. Vamos encontrar o arquivo que nós
enviamos aqui na pasta pública. Não se confunda, porque tem uma pasta pública também dentro de Storage App. Aqui a pasta pública não está exibindo aqui para nós, mas nós podemos ver isso aqui. Gerenciando os arquivos. Public imagens arquivo .jpg. Por que ele tem esse nome? Porque aqui no controller eu defino o arquivo que eu enviei, armazená-lo como stories. Aí imagens é o nome da pasta, arquivo é o nome que eu vou dar a ele associado à extensão, e o local é o disco que eu vou usar. Que disco é esse? É o disco que eu defini aqui na configuração do file system, é o local. Ok? Está aqui feito o upload do seu arquivo. E no banco de dados nós podemos ver também aqui que nós criamos um banco de dados chamado upload com a pasta de arquivos, e o arquivo que eu acabei de enviar, imagens arquivos.jpg, a descrição, o ID dele é a data e a hora que eu enviei o arquivo. Para criar esse banco é simples. Aqui no .env eu defino o nome da database, o usuário e a senha. Isso eu tenho que fazer antes de criar e executar a migration, para que ele possa fazer toda essa criação das tabelas e colunas para você popular através do model, executando o seu controller e os métodos que nele estão. Ok, pessoal? Posteriormente nós vamos estar fazendo o vídeo para listar estas informações que a gente está inserindo hoje, certo? E todo esse projeto estará no Git, e o link estará disponível para vocês aí na descrição deste vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Você que gostou, você curte, você compartilha.